paz do Senhor a todos os irmãos e as irmãs, aos alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Eu, presbítero Luiz, superintendente na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Ministério de São Miguel Paulista, cujo pastor-presidente é o pastor Leônidas José do Nascimento, primeiro vice-presidente, pastor José Carlos Alves Magalhães, e o segundo vice-presidente, pastor Márcio Nascimento. Inclusive, o pastor Márcio Nascimento é quem daqui a pouco estará ministrando a aula aos nossos corações. Bem, como já falamos, essa é a revista que estamos usando nesse trimestre. E a semana passada, a lição de número 1 foi Daniel ora por um despertamento. Hoje, a lição 2, 12 de julho de 2020, com o título Despertamento Espiritual, um milagre. O texto áureo se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E a verdade prática que diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Que Deus possa abençoar, abençoando também o pastor Márcio, possamos ter uma boa aula, alimentando assim as nossas vidas, a nossa alma e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus sobre esse assunto tão importante. Deus abençoe a todos e uma boa aula. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Eu sou o pastor Márcio, trabalho aqui na igreja sede do Ministério e estamos iniciando mais uma aula da Escola Dominical, uma aula online transmitida pela internet. Por causa do período de pandemia, que há restrições para nos reunirmos, então as aulas da Escola Dominical estão sendo desta forma, não estamos ainda tendo aulas presenciais. Já começamos a partir da semana passada, domingo passado, nós começamos a ter o culto presencial domingo à noite às 19 horas, foi nosso primeiro culto presencial, com restrições também, tem que manter uso de máscara, distância de 1,5 metro entre as pessoas e outras recomendações que a igreja está seguindo, mas pudemos retornar o culto aos domingos. Ainda não retornamos todos os trabalhos por causa dessa situação, estamos retornando gradativamente, pensando na segurança de todos. Neste aspecto, a Escola Dominical vai esperar um pouquinho mais para retornar às aulas presenciais. Mas esse canal é a forma que encontramos para alcançar a todos. Agradeço a todos que estão assistindo, participando e eu espero, me coloco aqui à disposição para poder beneficiar a igreja e que Deus nos ajude a podermos entender a palavra dele. E este trimestre estamos estudando os livros de Esdras e Neemias. O tema do trimestre é os princípios divinos em tempos de crise. Os livros de Esdras e Neemias mostram um período de reconstrução em Israel em um período de crise. Essa reconstrução em um período de crise e com base nestes livros históricos, vendo o que esses judeus passaram naquela época, como Deus trabalhou para reconstruir aquele povo, aquela nação, tanto materialmente como espiritualmente, nós teremos lições espirituais para a nossa vida. Neste domingo, dia 12 de julho de 2020, 12 de julho de 2020, eu estava voltando lá atrás, 12 de julho de 2020, a lição número 2, que tem como título Despertamento Espiritual, um milagre. Foi até bom eu cometer esse erro de 1900 e alguma coisa,
para mencionar a vocês que essa lição, essa revista é uma repetição que ela já foi uma revista usada na escola dominical no ano de 1993. Esse comentário, essa revista foi usada em 1993 e agora a CPAD resolveu relançar, e desses anos de 93 para cá, a gente percebe que o assunto continua válido e parece estar mais atual ainda, e porque esse comentário se baseia na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus nunca fica desatualizada. A Palavra de Deus é aplicável em qualquer lugar, em qualquer época, para qualquer nação, qualquer povo. Ela é a Palavra de Deus válida para o ser humano em qualquer época. Portanto, nesta lição desse domingo, despertamento espiritual, um milagre. A leitura bíblica em classe é nos livros de Esdras, o primeiro capítulo, os primeiros versículos, e também no livro de Neemias, os primeiros versículos do primeiro capítulo. Dos dois livros, a leitura se baseia e tem por base nessa lição, os dois livros, os versículos iniciais. Porque os dois livros falam de essa reconstrução, desse retorno. E você pode olhar e pensar, mas está falando de reconstrução, de retorno? O que tem a ver isso com o título da lição, Despertamento Espiritual, um milagre? Simplesmente porque o objetivo nesse trimestre não é tanto a parte histórica. Nós estamos vendo os livros de Esdras e Neemias, a sua parte histórica e o que eles narram, mas é com o objetivo maior de uma aplicação para a nossa vida. É como se fosse uma mensagem, uma pregação, onde pega-se a parte histórica, o que está narrando a Bíblia, e aplica para a nossa vida. É nesse sentido, então, que estamos estudando. E essa reconstrução tem muito a ver com essa aplicação. O objetivo de falar de despertamento espiritual tem tudo muito a ver com esse estudo dos livros de Esdras e Neemias. Veja bem, é bom a gente sempre lembrar que esses dois livros, Esdras e Neemias, eu falei que o texto, a leitura, se baseia nos primeiros versículos de cada um dos livros, falando sobre retorno, sobre reconstrução, porque esse retorno, eu estou me referindo ao retorno do cativeiro na Babilônia. Nós vimos na aula passada a oração, a intercessão de Daniel, que ele olhou nas profecias, na Bíblia Sagrada, nos escritos, e viu que já tinha passado, já estava aqueles 70 anos, a contagem dos 70 anos de cativeiro, conforme a profecia de Jeremias, já tinha chegado, e ele intercedeu para que Deus restaurasse a nação. E é esse o ponto, é esse o detalhe aí que quero chamar a atenção, é porque eles estavam no cativeiro babilônico por 70 anos. Terminado esse cativeiro, então Deus olha para a sua palavra, e Deus cumpre a sua palavra, e Deus tem um objetivo, e que é narrado nesses livros de Esdras e Neemias, de restaurar a nação. Então, a nação, Deus queria, após 70 anos de cativeiro, o seu projeto era restaurar Israel. Restaurar em dois aspectos. Restaurar Israel como nação, uma restauração nacional, e o segundo aspecto, uma restauração espiritual. Uma restauração nacional porque eles foram levados cativos e desapareceram como Estado, como país, como povo. Ficaram dispersos, ficaram na Babilônia, servindo lá ao outro reino como escravos, deixaram de ser uma nação. E Deus promove, nesses livros de Esdras e Neemias, nós vemos Deus restaurando, movendo os governos, movendo as situações
para que houvesse a restauração de Israel. Afinal, a profecia maior, no plano de Deus maior, era a vinda do Messias, do Salvador, de Cristo. E para isso, ele viria na nação de Israel. E isso aconteceu no futuro, depois dessa história. Só que precisaria primeiro restaurar. Estavam lá na Babilônia, precisavam voltar para sua terra, restaurar o país, restaurar a nação, restaurar o povo. Deus, então, precisava promover o que agora, na aplicação aqui que estamos vendo, um despertamento, algo que estava adormecido, esquecido, apagado, adormecido mesmo, assim, sabe, parado. Esse despertamento, esse voltar à tona, era despertar, restaurar, reavivar a nação de Israel, restaurar uma restauração nacional. Mas não bastava restaurar só como nação. Deus também queria, no seu projeto, uma restauração espiritual, que eles retornassem também a ser o povo de Deus no seu culto, nas suas atividades, na sua adoração, que eles voltassem a ser um Estado, uma nação, uma restauração nacional, mas uma restauração espiritual da mesma forma. Deus queria e tinha como plano, o seu traçado era restaurar Israel, despertar. Esse despertamento era acordar de novo a nação como país, nacionalmente e espiritualmente. E Deus, então, começa essa restauração e os livros de Esdras e Neemias mostram isso. Só que a gente, num primeiro momento, olha para isso e pensa, não, deve ter sido uma festa, uma comemoração. Deus tinha a profecia de 70 anos de cativeiro e Deus agora, cumprindo sua palavra, vai restaurar, vai despertar o povo, restaurar a nação e o culto. Então deveria estar todo mundo soltando fogos e alegre, mas não foi isso que aconteceu. O que nós vemos nesses livros de Esdras e Neemias, nós vemos que o retorno, esse povo depois de 70 anos, eles se habituaram à vida na Babilônia. Eles se habituaram àquela vida que eles tinham. E quando Deus começa essa restauração, tanto nacional quanto espiritual, não foram todos que retornaram. O que nós vemos nos livros de Esdras e Neemias é um retorno gradual em 3 etapas. No texto mostra primeiro o livro de Esdras, no capítulo 1, versículos 1 a 7, quando o rei então dá permissão para o povo retornar para reconstruir o templo. Esse retorno, essa permissão, ao invés de sair todo o povo e animado para reconstruir, não, volta um primeiro grupo com Zorobabel, na liderança de Zorobabel, e esse judeu, Zorobabel, volta com um grupo de 50 mil pessoas. 50 mil parece muito, mas pensa numa nação que de mais de 1 milhão de pessoas, muita gente, daquela nação toda, volta só 50 mil, num primeiro grupo que volta. Então o livro de Esdras, ele começa, os versículos 1 a 7 do capítulo 1, mostra a permissão, a liberdade para esse povo voltar para reconstruir o templo. Mas ao invés de voltar todos, só se interessam em voltar 50 mil. O livro de Esdras segue e mostra o retorno depois de algum tempo. Na verdade, Zorobabel volta, tem uma dificuldade para reconstruir o templo, dá uma pausa por causa das oposições. O fato é que a reconstrução do templo demora aí 20 anos, mas não 20 anos de trabalho. Nós vamos ver em outras lições que foram as oposições. O fato é que o templo ficou pronto depois de 20 anos que eles começaram a retornar. Lembra, retornou um primeiro grupo de 50 mil pessoas, com o objetivo de reconstruir o templo.
Não voltaram todos, voltou a pequena parte, 50 mil. E esses 50 mil, devido às suas dificuldades, só conseguiram terminar a reconstrução do templo depois de 20 anos do seu retorno. Aí, depois desses 20 anos, existe uma pausa de aproximadamente 60 anos, quando tem o retorno do segundo grupo. Esse segundo grupo, você pensa agora, no primeiro veio 50 mil, agora tem o templo, vai voltar muita gente. Não, voltaram 17 mil, menos ainda. Voltaram 17 mil nesse segundo grupo, depois de 60 anos. Eles retornam, no capítulo 1 começa o retorno, voltam 50 mil no primeiro grupo. Depois de 20 anos desse pessoal lá em Jerusalém, reconstruindo, o templo fica pronto. Passa-se mais 60 anos, aí retorna outros 17 mil pessoas na companhia de Esdras, um sacerdote, e ele volta então, depois de 60 anos, para restaurar espiritualmente Israel, para fazer a restauração do culto, restabelecer o culto. O templo fazia 60 anos que o templo estava pronto, mas não se cultuava. Não havia culto. Perceba, 60 anos e não havia culto. Percebe que precisava de um despertamento? O primeiro despertamento lá no primeiro grupo, para voltar, Deus proveu os meios, o rei deu a permissão, então eles tinham, mas voltou só 50 mil. Construíram o templo, passa-se 60 anos e ninguém faz culto. Vem, depois de 60 anos, o segundo grupo, com 17 mil, na liderança de Esdras, o sacerdote, para estabelecer o culto. É uma segunda etapa desse reconstrução, desse avivamento, né? Deste despertamento. Foi com Esdras para restabelecer o culto. Passa-se mais um pouco de tempo e aí nós entramos no livro de Neemias, onde depois de um pouco de tempo, Neemias estava lá na Babilônia e ouviu notícias, quis saber notícias desse pessoal que já tinha ido lá e que reconstruíram o templo, que Esdras foi para restabelecer o culto. E a notícia que nós vemos no texto de Neemias, no primeiro capítulo, os primeiros versículos mostram que o povo estava em miséria. Ou seja, não estava bom a coisa. E aí um novo despertamento da parte de Neemias para ir lá com mais um grupo, o terceiro grupo de pessoas. Aí nós entramos no livro de Neemias, onde volta um terceiro grupo para reconstruir, no livro de Neemias, os muros, que eles estavam desanimados, estavam em pobreza, estavam em dificuldades, porque não tinham proteção, e a proteção eram os muros. Então eles não tinham segurança. Neemias retorna para cuidar disso. E o livro de Neemias mostra essa reconstrução dos muros, e também Neemias faz esse despertamento em relação ao comportamento, às leis, à moral daquele povo, que precisava de um despertamento, de uma mudança. Veja então que o retorno das pessoas, não voltaram todos, não voltaram de uma vez, o processo demorou praticamente 100 anos de retorno em 3 grupos, e a cada grupo com dificuldades foi se reconstruindo as coisas. Percebe então, você olha e fala, pastor, mas a lição de hoje fala sobre despertamento espiritual, sobre um milagre. E é justamente este quadro que nos mostra o milagre. Ele fala, mas eu não estou vendo nada de bom, que milagre é esse? É justamente quando nós olhamos para os livros de Esdras e Neemias, nós vemos, em primeiro lugar, a nossa situação humana sem Deus. Esse povo era o povo escolhido de Deus. Esse povo tinha promessas de Deus. Esse povo tinha a proteção, os cuidados de Deus. Eles abandonaram a Deus, partiram para a idolatria, e por esse motivo Deus permitiu
o cativeiro babilônico por 70 anos. O cativeiro era uma forma de, vamos dizer assim, dar uma lição a eles para quebrar com aquele ciclo de séculos e séculos de idolatria, que eles sempre se prendiam à idolatria. E de fato o cativeiro resolveu isso. Depois desse cativeiro não se vê mais o povo judeu, e até hoje eles não aceitam idolatria. Eles não aceitam a Cristo, o Salvador, eles entendem que ainda vem o Salvador, isso é outra coisa. Mas idolatria, depois do cativeiro babilônico, isso acabou. Eles não, desde esse cativeiro e até hoje, a idolatria não é aceita pelo povo judeu. Não é aceita. Esse problema foi resolvido. Só que agora eles precisavam ser restaurados. E para restaurar precisava haver um despertamento, um avivamento. Eles precisavam se comprometer com essa restauração. Eles precisavam se envolver com isso. Percebe agora, olhando para isso, que quando eu acabei de narrar, que quando Deus, vamos dizer assim, disse, agora já deu tempo, vou restaurar tudo. As pessoas não se comprometeram. A maioria ficou naquela vida da Babilônia. A maioria diz, tá bom aqui onde eu estou, tá bom na situação que eu estou, não estou preocupado com a restauração do culto, não estou preocupado com a restauração do país, não estou preocupado com o meu povo, não, eu estou preocupado com o meu dia a dia, com a minha vida, tenho minha casa, tenho minha situação. Percebe também que mesmo aqueles que voltou 50 mil, depois 17 mil, mas os 50 mil que voltaram no primeiro grupo, reconstruíram o templo, mas 60 anos e não se dedicaram ao culto, precisou Deus novamente levantar Esdras para ir com um grupo de 17 mil para restabelecer o culto. Então mesmo os que voltaram ainda tinham dificuldade de restabelecer a adoração a Deus. Passa-se um pouquinho de tempo, vem Neemias, porque aquele povo estava novamente em miséria e desanimado, de novo agora por questões materiais, de segurança, mas de novo não estavam buscando a Deus. Nós vemos que o ser humano, ele em si, ele não tem forças para buscar realmente a Deus. Essa é a questão, esse é o título da lição, Despertamento Espiritual, um milagre. É um milagre a começar da dificuldade do ser humano por si só. Nós não nos despertamos porque chegamos à conclusão de eu preciso melhorar, eu preciso acordar. Não. O ser humano, ele só é despertado pela ação de Deus. Porque é importante entender isso para nós compreendermos que as pessoas não vão acordar, despertar para a sua necessidade espiritual sozinhas, porque isso não é mérito nosso. A salvação, a busca de Deus não é mérito nosso. Você não vai conseguir fazer com que um bandido, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa imoral, um desonesto, um mentiroso, uma pessoa sem compaixão, uma pessoa assim, ela por si só mude sua vida, ela desperte para a necessidade de Deus. Isso é uma ação de Deus. E aí entra o segundo ponto. O segundo ponto de despertamento espiritual é um milagre, porque despertamento espiritual é resultado do agir de Deus. Despertamento, o primeiro ponto que eu disse, que é um milagre, é porque não é uma ação nossa, humanos. Nós não temos a iniciativa. O segundo ponto é quem faz o despertamento é Deus. É Deus que desperta. Olha, quando você olha o texto em Esdras, no capítulo 1, perceba no versículo 1, eu destaco bem que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Quem despertou? Quem colocou na mente do rei da Pérsia? E aí a sequência do texto diz
para fazer um templo, para fazer um templo, para liberar o povo, para ir para Jerusalém, construir um templo de adoração a Deus. Os versículos a seguir diz que ele reconhece que Deus é o Senhor e que deve ter um local de adoração e deve ser cultuado. É porque Ciro era bonzinho? É porque Ciro acordou uma manhã e pelo seu mérito, pela sua vontade, falou: olha, realmente eu preciso reconstruir um templo, porque eu estou com vontade. Não, essa não é a vontade dele, é Deus. O texto sagrado diz que Deus é que despertou. É Deus que age. É Deus que desperta. Despertamento espiritual é uma ação divina. É uma ação divina. Primeiro ele despertou a Ciro para dar essa ordem. No versículo 5 de Esdras, capítulo 1, o versículo 5 diz que então se levantaram os chefes, os líderes de Judá e Benjamim, ou seja, das tribos, e os sacerdotes, os levitas, o pessoal espiritual, líder espiritual, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Deus despertou o rei Ciro para dar a permissão. E Deus despertou as pessoas para subirem e a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. É o que o versículo diz. Aquelas 50 mil pessoas que foram poucas, lembra que eu falei que foram poucas? Mas mesmo essas poucas só foram, não porque eles, diante da permissão de Ciro, falaram: realmente a gente precisa. Foi um agir de Deus. É Deus que despertou cada um deles, que colocou no coração deles: olha, você precisa se restabelecer. Deus que despertou. E no versículo 6 e 7, no versículo 6, diz: todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos. O que é confortaram? Ou seja, deram contribuições para o povo. As pessoas, o povo, contribuíram para que esses retornassem com finanças para poder reconstruir o templo. Mas vocês acham que isso é uma ação espontânea? Espontânea que eu digo que partiu deles como mérito deles? Não, é Deus que tocou no coração daquelas pessoas para contribuírem. O versículo 7, também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. E o rei Ciro pegou aqueles utensílios que eram da casa de Deus, que foram roubados e estavam lá na Babilônia, e permitiu que devolveu que fossem levados para Jerusalém. Essa devolução quem fez? Deus. Todo o despertamento, a reconstrução, veja, tanto materialmente, os recursos e o desejo e a vontade de, tudo isso foi o agir de Deus. O que essa lição nos mostra é despertamento, é milagre de Deus, porque somente Deus pode despertar as pessoas para a sua obra, para as coisas espirituais. Isso nos ensina, nos chama a atenção o seguinte: não é a nossa inteligência olhar para a igreja, para a situação, para o mundo, para o Brasil, para as coisas e pensar: eu preciso bolar estratégias para despertar o povo para a necessidade espiritual, para isso, para aquilo outro. Se você já sente essa necessidade, primeiro reconheça, é Deus despertando o seu coração. Não é porque você é mais santo, você é melhor, você é que enxerga, não. É que nem o rei Ciro, que ele não era judeu e não era crente em Deus. Foi Deus que despertou o coração dele. É Deus que desperta. Se você tem o desejo e sente que a igreja precisa de um despertamento, o povo, a nossa nação, a sociedade precisa de uma mudança, precisa de uma transformação, precisa da salvação. Se você sente isso, é Deus, o milagre de Deus de ter despertado a sua e a minha vida, o nosso sentimento. É Deus que desperta.
E as pessoas, a igreja, não vai ter um trabalho de irmãs, um trabalho de jovens, um trabalho de crianças, um trabalho de músicos, um trabalho dos obreiros da igreja. Não adianta pensar assim que esses trabalhos vão existir e você vai criar métodos, formas e aquela metodologia que vai dar ânimo da igreja. Eu não preciso criar, eu preciso bolar um sorteio, o pregador, o cantor, aquilo outro, a estratégia, como eu vou fazer. Todas essas coisas existem e até são boas, existem formas para melhorar as coisas, recursos que Deus nos dá, que Deus nos dá condições, ótimos, são bons, mas tenha consciência, não são as suas estratégias, não são os seus recursos, não são os pregadores, não são os cantores, não é o repertório que você escolhe, não é o tipo de trabalho, a programação que você faz que desperta a igreja. O que desperta a igreja é o Espírito Santo do Senhor agindo nos corações. É Deus despertando, é Ele que muda e que transforma. E o que nós devemos fazer? Como Daniel fez, orar, clamar. Você que já foi despertado por Deus e vê a necessidade, você tem que clamar a Deus para que Deus quebrante os corações, para que Deus alcance essas pessoas, para que elas sintam o que você sente. Há pessoas hoje em dia, nessa pandemia, algumas igrejas estão aos poucos retornando, como a nossa, e eu tenho notícia de alguns pastores que reclamam porque algumas pessoas não estão retornando, alguns continuam cômodos em sua casa, e não vai ser eu ou o pastor Leônidas ou o ministério pensar em estratégias. O que nós devemos fazer é prosseguir com o trabalho de louvor e adoração a Deus, promovendo os cultos. E não adianta pensar que agora vamos bolar um jeito para o povo se interessar. Não é isso. É Deus que toca os corações. É Deus que muda. É Deus que transforma. É Deus que desperta. Quando nós todos reconhecermos que só o poder de Deus desperta o ser humano, só o poder de Deus transforma. Quando a gente reconhecer isso, a gente vai ver que tudo o que fizermos, o Senhor vai na frente, vai quebrando corações de pedra, vai convertendo, vai trazendo, vai buscando. Há pessoas que pensam que o trabalho para se animar, para crescer, é porque o pastor que está pregando não é bom, é porque o cantor que foi trazido não é bom, é porque precisa trazer gente famosa. Não é nada disso que faz despertamento, não, meu irmão, minha irmã, não é isso. O despertamento é o agir de Deus no coração, ele acontece por um milagre. Despertamento é milagre de Deus. O despertamento, ele vem por um agir inexplicável do nosso Senhor. Não são estratégias. Entenda isso. Entenda, não são estratégias que mudam o coração, mas é a vontade. Se fosse por estratégias, olha, os publicitários aí, agências profissionais que eles têm todo um trabalho, todo um estudo da psicologia humana. Os comerciais de TV, eles são feitos, comerciais, as lojas, a disposição das... Tudo aquilo é feito, não é chutado. Tudo é feito, pensado, estudando a necessidade, o comportamento das pessoas para mudar as pessoas, para as pessoas comprarem, para a pessoa reagir, para a pessoa se interessar. Os programas de TV são pensados e mudados a cada dia porque eles buscam formas de buscar o interesse. E o que é buscar o interesse? É despertar a atenção das pessoas. Mas nas coisas de Deus, não são estratégias que despertam, é o poder de Deus. Volto a dizer, esses profissionais têm muito mais condições de ver estratégias do que nós. Se fosse por causa de estratégias, o que pastor Leônidas, eu deveríamos fazer no Ministério de São Miguel, se fosse por estratégia humana, era buscar uma agência de publicidade e falar para eles fazerem um estudo de como atrair as pessoas. Assim como fazem algumas igrejas
que promovem shows, promovem isso, promovem aquilo, ou promovem curas, propaganda de curas, propaganda disso, propaganda de prosperidade. Isso é estratégia. Mas isso não é despertamento, é juntamento de pessoas sem mudança. O que Deus busca é despertamento. O que Deus faz é despertamento e Ele age. É Ele que age e Ele faz. Creia nisso, que Deus desperta a sua igreja. Nós vivemos uma época de pandemia, de dificuldades, e que não só eu, mas muitas pessoas, pastores, líderes, estão enxergando que esse é um momento em que Deus está despertando a sua igreja. Eu acabei de falar, você fala, mas está contradizendo, porque disse que acabou de dizer que alguns não estão voltando. Veja, o que aconteceu nos livros de Esdras e Neemias? Daquele povo todo voltou uma parte, mas isso deixa de ser um despertamento? Deixa de ser reconstrução? Deus reconstruiu a nação com aqueles que voltaram. Deus reconstruiu Israel, reconstruiu o templo, reconstruiu o culto, reconstruiu toda a estrutura para que o Messias viesse. Até hoje Israel está em pé, porque Deus, Ele trabalhou e Ele, com aqueles poucos que voltaram, Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo. Ele não está limitado à nossa estratégia. Ele não está limitado a nada disso. Não, meu irmão. Então, Ele permitiu naquela época 70 anos de cativeiro. Hoje, temos uma pandemia, não sei quantos irão voltar para a igreja, mas eu tenho uma convicção que todos aquele que retornou, que aquele que está retornando, é porque está sendo tocado e respondendo ao despertamento de Deus. Eu, pelo menos na minha parte, sei que muitos, quando a gente está voltando a esses cultos, nossa, que alegria! Parece que aquelas coisas comuns que a gente estava rotineira, acostumado, parece que ficou mais gostoso. Parece que não ficou, porque o que ficou? Mudou? Não. O que mudou foi o reconhecimento do valor da adoração a Deus. E quando a gente reconhece isso é sinal de despertamento. Se você está ansioso por adorar a Deus e olha essa pandemia e está pensando, meu Deus, quando vai acabar? Eu não aguento mais de saudade de adorar a meu Deus. Saiba, é o Senhor despertando a cada um de nós. É o Senhor trabalhando na nossa vida. Só que quando você olha aqui, nos livros de Esdras e Neemias, percebe que de toda a população voltaram em 3 grupos e uma parte bem menor. Porque esse despertamento cabe a resposta de cada um de nós. Deus desperta, Deus busca, Deus transforma, mas Ele não é que Ele impõe no sentido de vamos como um robô. Ele trabalha nos corações e assim como a salvação, e assim como todo o trabalho de Deus, nós devemos estar abertos para que Deus crie em nós um coração novo. É se colocar na disposição. Se você olha e pensa, pastor, essa questão do despertamento, como que eu vou sentir de novo aquela vontade se você está meio desanimado? Como eu vou sentir? Simplesmente faça como esses aqui que foram despertados. Eles simplesmente se colocaram à disposição de Deus. É simplesmente você, eis-me aqui, estou aqui. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Aquela alegria, aquela vontade, Deus vai colocar, Deus vai transformar cada um de nós. O que nós não podemos é fechar a mente, fechar o coração e simplesmente ignorar tudo, ignorar o que essa aula, as mensagens, e fechar o ouvido para tudo e continuar nossa vida. Aí estamos virando as costas para o despertamento que Deus está nos chamando. Mas se nós, mesmo às vezes, parece que estamos desanimados, mas estamos ali de ouvidos abertos à fala de Deus, Deus nos desperta. Foi o que aconteceu nesses retornos, quando eu lembro que eu falei do segundo grupo que voltou, 17 mil com Esdras, para restabelecer o culto. O que Esdras fez? Ele colocou um púlpito e colocou os escribas, aqueles que entendiam
a palavra de Deus para explicar a lei ao povo, e o povo ficou ali, foi ouvindo a palavra de Deus, e conforme foi ouvindo, o coração deles foi enchendo. É Deus que transforma, é Deus que muda. Despertamento espiritual é um milagre. Deus fez um milagre com poucas pessoas, mas Deus restabeleceu a nação de Israel. Deus está chamando a igreja hoje para um despertamento espiritual. Não sei quantos retornarão, mas eu sei que os que retornam, eles retornam chamados por Deus, pelo milagre de Deus, pela força, pelo poder do nosso Deus na sua vida. Se coloque à disposição de Deus, porque Deus tem grande obra para fazer comigo, com você, com cada um de nós. Deus fará milagres na sua igreja. Confie na obra do Senhor, confie no seu amor, confie no seu poder. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e espero que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E não se esqueça que hoje nesse domingo, nós temos culto às 19 horas presencial na sede e também transmitido pela internet. Se você não puder, por causa de limitações, não puder, for do grupo de risco, acompanhe pela internet. Amém? Senhor Deus e Pai, nesta hora eu quero te agradecer por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de meditarmos nela. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que aqui ouvem essa mensagem. Te peço, Senhor Deus, que abençoa, que guarda, que traz a cura, que resolve problemas, as dificuldades, o desespero de cada um. Eu entrego a vida de cada um nas Tuas mãos. Senhor, Pai, tem misericórdia da Tua igreja e abençoa o Teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. A paz do Senhor seja com todos.